Oi, gente, então vamos continuar aqui nossa meditação na palavra. Estamos lendo o livro de Gênesis, chegamos no capítulo 7, né? Então, antes de lermos, vamos pedir para que o Espírito Santo esteja conosco, né? Nos revelando a sua palavra. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Paizinho querido, esteja aqui conosco, Senhor. Oh, Espírito Santo. Esteja aqui, Senhor, revelando aos nossos corações, Senhor, qual é a Tua vontade, o Teu ensinamento para hoje, Senhor. Onde nós estivermos, Senhor, em qualquer lugar, Senhor, que nós estivermos vendo esse vídeo hoje, Senhor, esteja conosco, revelando, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações, de acordo com a nossa necessidade neste momento, Senhor. Independente do dia e da hora, Senhor, que nós estivermos lendo, Pai amado, a Tua Sagrada Escritura. Teu Espírito, Senhor, que conhece na intimidade os nossos corações, as nossas vidas, Senhor, os nossos dilemas, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, revela-te a nós. Descobre, Senhor, das nossas vistas, Senhor, aquilo que nos impede de ver, o que Tu quer nos mostrar, Senhor. Seja claro, Pai amado, em nome de Jesus. Usa, Senhor, esse momento para falar diretamente no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Começando aqui no capítulo 7, no versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, no capítulo anterior a gente tinha visto, né, o porquê que Deus escolheu aí Noé, né, e Noé teve esse olhar de graça, né, essa atenção especial aí dada por Deus. E a palavra nos revelou então no capítulo 6 de que Noé era justo, era íntegro, andava com Deus e era obediente, né? Essas são ali os atributos que chamavam a atenção do Senhor. E por isso ele foi escolhido. E aí continua assim, né? Deus aqui no versículo 1 falando com Noé. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, no versículo 2 continua: De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas os animais imundos um par, macho e fêmea. Então, até o versículo 4, né, Deus ali orienta, segundo a vontade dele, né, de como ele gostaria que fossem entrando, né, e os animais ali na arca. Tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Aí a partir do versículo 8, nós temos ali, né, que os animais foram entrando de 2 em 2, né? E no versículo 9 diz assim, ó: Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Então aqui a gente vê novamente, né, que Noé não teve que sair catando os animais por aí, né, e recolhendo, colocando na arca. Deus fez com que os animais, eles iam entrando de 2 em 2 na arca, né, e se acomodando. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, durante 7 dias aí os animais foram entrando, as coisas, né, foram acontecendo, a família de Noé entrou na arca. E no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se as fontes do grande abismo e as compotas do céu se abriram. Então aqui a gente percebe que não apenas chovia, né, que não descia água apenas do céu para a terra, mas também compotas de grande abismo se abriram e as águas também vertiam de baixo para cima, né? A gente não sabe dizer exatamente como que era isso, né? Como que isso aconteceu, mas é o que a palavra de Deus diz, né? Que vertia a água de baixo para cima e chovia também. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites.
Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Então, os animais entravam, né, para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Então pensa, né? Deus fez todos os animais entrarem, Noé e sua família entrou e o próprio Deus fechou a porta da arca, né? Como guardando a vida daqueles que ele tinha escolhido, né? Protegendo, né? E cuidando. Aqui a gente vê o cuidado de Deus nesse momento, né? O dilúvio, então, lá no versículo 17, diz assim: Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre toda a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. Então, a água cobriu toda a terra, inclusive aqueles montes mais altos, né? Tudo ficou coberto de água. Lá no versículo 22 diz: Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Então todos os animais, homens, né? Todo ser vivo que existia na face da terra morreu. E ficou apenas, né, Noé e os que estavam na arca, os animais que estavam na arca protegidos pelo Senhor. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as compotas do céu. Aqui nós vemos novamente, né? Deus então fecha as compotas do abismo, né? Que no caso que seria de baixo para cima. E também as compotas do céu, né? Quer dizer, a chuva também cessa. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Então pensa, gente, ó, choveu durante 40 dias, eles ficaram lá naquela arca durante todo esse tempo e só depois de 150 dias é que as águas começaram a baixar. As águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Então, elas foram baixando depois de 150 dias, até que começou a aparecer lá os primeiros montes, né? O topo dos primeiros montes. Lá no versículo 6 do capítulo 8 diz assim: Ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, ele soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu novamente para a arca. À tarde, ela voltou. Onde é que está aqui? Me perdi. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou. A ele trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Então vê, ele esperou 7 dias, soltou a pomba novamente, a pomba foi e trouxe uma folhinha de oliveira, que é uma árvore. Então pelo menos o topo da árvore já estava aparecendo. Ele esperou mais 7 dias e aí a pomba não voltou. Então quer dizer que realmente aí ele teve certeza, né, que a terra já, em alguns lugares pelo menos, já estava aí aparecendo, né, a terra mesmo, a terra seca.
Noé e sua família saem da arca. Então lá no versículo 13 diz assim: sucedeu o que? No primeiro dia do primeiro mês do ano de 601, gente. Então imagina, ó, ele tinha 600 anos quando eles entraram na arca. E agora ele tem 601. Eles passaram um ano nessa jornada toda, né? Às vezes a gente pensa assim, né, conforme as historinhas que a gente escuta, né, as fábulas aí que são tiradas aí de acordo, né, inspiradas aqui na Bíblia, mas se a gente for ler com atenção, a gente percebe que não foram apenas 40 dias e 40 noites que a família de Noé ficou na arca, né? 40 dias e 40 noites foram as chuvas, né? Mas eles ficaram no total um ano, mais um pouco de um ano, um pouco mais de um ano eles ficaram, aproximadamente aí 370 dias eles ficaram boiando, né, dentro dessa arca, sem sair da arca, até que eles saíram. Então vamos ver como que foi aí esse acontecimento, né? Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Então, um ano depois foi que isso aconteceu. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Olha só que interessante. Mesmo Noé tendo percebido que a terra estava seca, que ele poderia sair, ele não saiu. Enquanto Deus não falou com ele e disse: Noé, agora tu sai da arca, ele não saiu. E isso serve para a nossa vida hoje, né? Porque muitas vezes a gente toma decisões nas nossas vidas sem consultar a Deus antes, né? Quantas vezes a gente é precipitado nas decisões, precipitado na tomada de decisão e acaba, né, se dando mal aí porque a gente não orou antes, não pediu um direcionamento de Deus, né? E aqui para te ver como a obediência, né, de Noé nesse sentido, que ele, mesmo vendo que a terra já estava seca, ele não saiu, ele esperou Deus falar com ele e dizer: Noé, agora tu pode sair, agora é seguro para que tu saia, né? Assim ele tinha a certeza de que Deus estava guardando ele e que nada de ruim ia acontecer, porque Deus estava autorizando ele a sair, né? Isso é tremendo, isso a gente deveria tirar isso para as nossas vidas, né? E sempre que nós formos tomar uma decisão nas nossas vidas, a gente pedir a orientação de Deus, que Ele nos mostre, que Ele seja claro, né, do que nós devemos ou não fazer. Então, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, mulheres dos teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto as aves como o gado, de todo o réptil que rasteja na terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra e sejam fecundos e nela se multipliquem. Vocês veem aqui que é a mesma ordem que Deus deu para Adão, quando criou Adão e Eva, né? Ele disse a mesma coisa: sejam fecundos e enchei a terra. Agora ele tinha acabado com tudo, estava recomeçando, né, com Noé e a família dele, tudo estava de novo, né, tendo um novo início, e ele dá exatamente a mesma ordem: sejam fecundos, multipliquem e encham a terra, né? Assim, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e todo o ser que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Lá no versículo 20 diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Aqui Deus diz que ele entendeu, né, que todo homem, ele traz em si desde a sua mocidade, né, um mal que faz parte, né, da terra onde a gente vive, né, dessa maldição que foi causada lá pela desobediência de Adão. Então
Isso é natural do ser humano, todos nós, a gente não tem nada de bom, né? Lá no Novo Testamento, Jesus já vai dizer, né, que o único que é bom é Deus, né? Nenhum de nós é bom. Existe sempre ali, né, a carne que fala mais alta, né, no ser humano, e a gente, né, inevitavelmente a gente vai acabar fazendo uma coisa errada ou outra durante a nossa vida, né? Então Deus está dizendo, ó, eu não tornarei a ferir todo o ser vivente como eu fiz, né? Não vou mais fazer isso que eu fiz, né? E Deus se agrada, né, dessa reverência, né, de Noé para com ele. Quando ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi criar um altar, foi, né, agradecer ao Senhor, foi adorar, né, ao Senhor por aquele cuidado que Deus teve com ele e a família dele, né, porque tudo mais tinha desaparecido da terra, mas Deus protegeu e cuidou aí de Noé e da família dele, né. Então Noé ali estava muito grato, e isso agradou ao Senhor, né, agradou essa gratidão que Noé teve e demonstrou, essa humildade aí, Deus gostou, né? E por causa dessa atitude de Noé, Deus disse que nunca mais faria o que ele fez. E Deus continua assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, noite e dia. Essa é uma promessa de Deus, né, para Noé e para todos nós, né, que essas coisas sempre terão, enquanto durar a terra. No capítulo 9, então, vamos continuar aqui um pouquinho no capítulo 9 para a gente poder fechar, né, essa parte, então, aqui de Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Novamente, né, orientação do Senhor. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, mas nas vossas mãos serão entregues. É o que ele já tinha dito lá no início também, né, para Adão e Eva, né? Ele está fazendo novamente aí aquelas orientações. Tudo o que se move e vive ser-vos-á como alimento, mas essa parte é nova. Lembra que lá quando Adão e Eva estavam, né, no jardim do Éden, Deus disse que toda sorte de fruta, né, e de vegetais serviria para alimento. Agora aqui, já que a vegetação, né, a maioria da vegetação aí tinha morrido, então Deus autoriza aqui, a partir de agora, que Noé e sua família se alimentem também de carne. Veja só. No versículo 3, no capítulo 9, diz assim: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, ele já tinha dado o que era verde, né, lá no jardim do Éden, e agora ele dava também os animais, né? Carne, porém, com vida, isto é, com seu sangue não comereis. Então, a única orientação aqui de Deus pode comer os animais, mas tire o sangue, que é a vida, né? O sangue dos animais representa a vida, né? O que dá a vida ao ser vivente. Então, eles teriam que matar o animal, derramar todo o sangue, né, sobre a terra, e depois sim comer então a carne, ó. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Então, né, Deus diz que a vida é dele, né? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra.
Então Deus promete, né, que através de águas ele não vai mais destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Isso quer dizer para todos sempre, para todas as gerações, inclusive para nós, né? Isso enquanto, né, existir terra, enquanto nós estivermos aqui na terra, né? Deus fez essa aliança e essa promessa, essa aliança perpétua, né, para sempre. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Então foi uma aliança que Deus fez com Noé e com todos nós, uma aliança eterna, né? E ele colocou então um arco-íris lá nas nuvens, e toda vez que aparece esse arco, né, Deus aí diz que ele lembra dessa aliança. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã, que nós vamos falar bastante de Canaã mais lá para frente, né? São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então, né, toda a terra aí se povoa, né, novamente através aí de Noé e da família dele. Noé pronuncia bênção e maldição. Então vamos ver aqui, ó, no versículo 20, só para nós terminarmos aqui o capítulo 9, né? No versículo 20 diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Aqui nós temos assim, ó, que Noé era lavrador e ele passou a plantar uma vinha. Dá a entender que ele era lavrador, mas que ele plantou uma vinha, né? Nesse momento ele plantou uma vinha, passou a plantar uma vinha. Então, dá a impressão que ele ainda não tinha plantado, que ele ainda não conhecia, né, a uva, e ele fez o vinho e bebeu e se embriagou. Então aqui ele dá a entender que não era um costume de Noé se embriagar, né? Não era um costume dele fazer isso. Ele plantou a vinha, ele fez o vinho, tomou e acabou se embriagando. Talvez ele não teve aí o controle, né? Não sabia o que isso acarretaria, né? O que causaria, né? Beber tanto do vinho, e acabou se embriagando e ficou nu dentro da sua tenda. Ele não estava na rua, ele estava dentro da sua tenda. E Cã, né, que é um dos filhos dele, lembra lá que é o descendente lá de Canaã, né? Ele entrou na tenda do pai e viu o pai nu. E ele saiu para fora da tenda e contou para seus irmãos, né? Talvez aí, não sei como foi, né, que ele contou, mas talvez tenha saído aí debochando. Vem cá, todo mundo, olha só, o pai tá, né, tá nu, talvez, né? Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Então, os 2 outros filhos, né, eles entenderam aí que a nudez do pai era algo constrangedor. Então, em respeito ao pai, né, eles pegaram uma túnica, colocaram nos ombros e andaram de costas sem ver a nudez do pai, respeitando ali o pai, e cobriram ele. Então, Sem e Jafé, eles tiveram essa atitude de respeito e de honra, segundo o pai, né, ao contrário de Cã, né, que saiu aí anunciando porta fora que o pai dele estava nu dentro da tenda, né?
O Cã poderia ter, já que se deu de cara ali com o pai, né, e viu que ele estava nu, poderia ter coberto o pai, né? Poderia já naquele mesmo momento ter coberto a nudez, e os outros irmãos nem precisariam ter visto que o pai estava nu, né? Mas Cã não teve essa atitude aí, teve uma atitude mais imatura, né? Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Talvez aí também pela imaturidade de Cã, né? Maldito seja Canaã, que seria a descendência de Cã, né? Seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, Noé ficou aí bem brabo, né? Com essa atitude de Cã, que... por essa aí imaturidade, né, não sei, saiu aí espalhando, né, e falando da nudez do pai dele. Então ele, quando recobrou aí a lucidez, ele ficou bem bravo e amaldiçoou aí as gerações, né, do filho dele. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então é assim, a gente termina aqui, né, o capítulo 9, falando, né, nos mostrando ali das atitudes dos 3 filhos, né, e essa atitude aí de Cã, né, que é o filho mais novo, que não, aí honrou, né, o pai, e acabou tendo essa atitude aí imatura. Nós também podemos aprender com isso, né? A gente entende aqui que a gente não deve sair por aí falando, né, e descobrindo a nudez das pessoas, né? Todos nós temos defeitos, todos nós temos fraquezas, né? E assim como nós não gostaríamos, né, que as nossas fraquezas fossem espalhadas aí, né, e levadas aos 4 ventos, né, e que descobrissem a nossa nudez, assim também, né, a gente não deve fazer com os outros, né? Quando a gente vê que tem alguém que está com a sua fraqueza exposta, a gente pode sim ajudar, né, essa pessoa, e ter mais honra e mais respeito, né, mais amor pelas pessoas que nos cercam. Então é isso, gente. Vamos orar então e vamos pedir para que Deus continue falando conosco em cima dessa palavra aí durante todo o nosso dia. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por todos esses ensinamentos que nós tivemos no dia de hoje. Obrigada, Pai amado, pela tua presença, a presença do teu Santo Espírito, que falou certamente, Senhor, com o coração de cada um de nós aqui. Obrigada, Pai, porque tu nos ensinas, Senhor, a cada capítulo, a cada versículo das tuas santas escrituras, Senhor. Tu fala conosco nessa tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor amado, por nos fazer sensíveis à tua voz, através do teu Santo Espírito. Que nós possamos, Pai, durante todo o dia de hoje, estar meditando nesta palavra e que tu continue falando conosco, para que assim como Noé, nós possamos andar contigo todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos íntegros, a sermos justos, a sermos obedientes, Pai, em nome de Jesus, e fazer aquilo que é certo diante de Ti. Aleluia, Senhor. Amém.